sejam consagradas ao Senhor. Amém? Por favor, pegue a palavra de Deus. Nós ainda hoje faremos o nosso clamor a céu aberto. Abra no Salmo 37. A palavra mostra que a consagração é um ato de confiança em Deus, tá? E quem consagra, confia àquele que consagra. Confia naquele que está entregando. Salmo 37, verso 5. Quando achar, diga amém. Entrega, consagra o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus faz o que você e eu não podemos fazer, querido. Deus faz o que a igreja por si só não consegue fazer. Deus vai visitar lugares agora que nós não conseguimos ir, nem podemos ir. Não é da nossa competência irmos lá. Deus trabalha no coração de um familiar e converte que uma palavra sua não consegue converter. Então nós vamos consagrar tudo para o Senhor. Primeiro a nossa vida, depois a sua casa e depois todos os nossos caminhos ao Senhor. Amém? Então eu vou reler o versículo 5 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Entrega, consagra o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e ele tudo fará. Crê nessa palavra? Então por favor desocupe as suas mãos e para esta palavra vamos aplaudir o Senhor. E você vai consagrar a tua adoração em palmas. Isso, enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória. Vamos aplaudir e consagrar a nossa vida ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, abra o céu e receba este louvor. Receba esta adoração. E sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama virtude, graça, poder, e que a tua palavra vá e produza o resultado de consagração para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Consagrar, além de entregar, é você separar algo que é comum para que seja santificado. Quando Josué teve a primeira experiência com Deus passando no Jordão, Deus disse a ele, e o recado para ele também servia para o povo: vocês se santificam hoje, porque amanhã vocês verão maravilhas no meio de vocês. Então a consagração, ela tem que ser antes de algo acontecer. Não pode ser durante, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A consagração é um preparo espiritual. Então Josué se consagrou, santificou os levitas, que eram quem levavam a arca da aliança, quem ia na frente. E quando o povo tinha um desafio que não dava para romper aquele rio, Deus tudo fez, a água parou e o povo passou. Josué percebeu ali que a consagração antecipada, ela tinha o poder de anunciar o milagre de amanhã. A consagração de hoje já vai gerar bênçãos dentro da sua casa já para amanhã, para esta cidade, para o que está por vir. Mas nós temos que ter este temor pessoal. Josué teve um encontro com o anjo do Senhor. Está escrito assim, por favor, em Josué capítulo 5,
Vamos ver como a consagração pessoal também aconteceu. Josué capítulo 5, versículo 13, tá? Por favor. Josué capítulo 5, verso 13. Quando você achar, diga amém. E sucedeu que, estando ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Alguns pensam, e quando lembram de Jericó, Josué, lembram das voltas nas muralhas, né? Das 6 voltas durante 6 dias e mais 7 voltas, né? No 7º dia. Todos nós lembramos primeiramente disso, mas nos esquecemos deste encontro. Deus não foi imediatamente dizendo para o povo: olha, vocês vão girar aqui, porque a muralha vai cair. Não, começa de um preparo pessoal. E o Senhor disse assim para ele, versículo 15: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E ele fez assim. Salomão falou assim: quando você for entrar na casa de Deus, guarda teus pés. O tirar as sandálias dos pés é entender que você está num território espiritual. Você não está aqui em mais uma reunião, não. Você está consagrando sua vida para Deus. E não adianta só pensar que é a família que precisa disso. Este temor precisa ter também em nós. Quantas pessoas não pensariam assim: poxa, o que tem eu estar calçado? Qual o problema? O mundo é uma sujeira terrível. E nós andamos neste mundo, então nós temos que guardar os nossos pés. Nós temos que ter o temor do Senhor. A consagração anda com o temor do Senhor. Não adianta a pessoa falar assim: pastor, comprei um carro, vou consagrá-lo para que Deus abençoe e proteja, sendo que ela anda em alta velocidade, desrespeita a lei de trânsito, põe qualquer pessoa para andar no carro, faz misérias com o carro. A consagração que ela fez religiosamente, sem temor, não vai resolver nada para ela. Ela não entendeu que é para consagrar e andar no temor do Senhor. É para confiar no Senhor e também para que o Senhor confie em você. A palavra diz que tudo Ele faz, não é verdade? Olha o que está escrito em Josué 6, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se, estava fechada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei e os seus valentes, e também os valorosos. Antes de conquistar, Deus já te enxerga como um vencedor. Antes de conquistar, antes do seu familiar chegar aqui, Deus já os considera salvos. Deus já vê esta cidade adorando ao Senhor e rendendo graças ao seu nome. Deus antecipa: eu já entreguei na sua mão. Mas você agora, Josué, vai levar essa consagração lá para o povo. E o povo durante 6 dias, durante cada dia,
Dos próximos 6 dias, o povo vai dar uma volta na muralha. E você que pensa que foi pouco, e você que tem preguiça de andar, eram cerca de 21 quilômetros, porque era uma grande cidade. Era uma grande cidade. E era para dar cada volta em cada dia em silêncio. Ninguém que se consagra tem que ficar gritando que está se consagrando para Deus. E o povo no muro de Jericó, na muralha, ficava olhando, porque a muralha era tão grande que tinha gente que morava na muralha. Tinha gente que morava em cima do muro. E o povo olhando e achando aquele estranho, e o povo de Deus quieto. Nos próximos 7 dias, faça um jejum de palavras. Faz um jejum de reclamação. Faz um jejum de criticar alguém. Faz um jejum. E para te ajudar e você não ficar vendo nada do mundo, desliga um pouco mais sua televisão. Não vai ter nenhuma notícia nos próximos dias que vai lhe interessar. Você não vai perder nada. Você vai ganhar com Deus. E o povo de Deus em silêncio. No 7º dia, 7 voltas. Era uma caminhada longa. E no final das 7 voltas, manda o povo gritar, porque eu estou dando essa cidade para vocês. Isso, além de ser explicativo para o entendimento, é profético para nós. Deus está entregando esse lugar em nossas mãos. A autoridade espiritual é nossa, porque nós estamos ao lado do Senhor dos Exércitos. Nós temos que tomar essa cidade em autoridade espiritual. Você não pode se desesperar com a tua família ou com a situação que nós vivemos na sociedade. Nós temos que exercer a autoridade que Deus nos deu. O povo fez exatamente como Deus mandou, mas Deus queria deixar bem claro que aquela primeira conquista seria maravilhosa, mas era perigosa. Então, por favor, no versículo 17, porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Deus falou assim: a primeira conquista é grande, mas não se empolguem. O mundo pode ter nas suas mãos a autoridade espiritual, mas o mundo ainda é maldito. As coisas do mundo, se você levar para a tua casa, tornam o seu lar maldito. As coisas culturais do mundo podem trazer perturbações para a sua casa, para o teu sono, para o teu trabalho. Então não brinque com o mundo espiritual. Na consagração, a pessoa tem que saber separar as coisas. O povo entraria na cidade e Raabe, que foi prostituta, agora vai se agregar ao povo de Deus, porque ela teve temor do Senhor. Ela guardou os mensageiros e Deus recompensa. Agora o povo entra em Jericó e Josué vai explicar para o povo que o anátema tem 2 significados. Primeiro, anátema significa consagrado, por isso anátema ao Senhor, consagrado ao Senhor. Porém, quando o anátema está nas suas mãos, ele serve de maldição, não de bênção.
seja no significado de maldito ou de consagrado, o anátema não serve para ficar em nossas mãos. Quem está entendendo isso, diga amém. O povo entrou, separou o ouro, a prata, fez tudo para Deus, tudo certo. Um homem chamado Acã viu uma capa babilônica. Capa babilônica pode ser um abadá. Viu uma capa babilônica, falou: que bonitinha, colorido. Se eu usar não tem nada a ver, nada a ver. Só uma roupa, né? É só uma festa. É os meus parentes, pastor. Tem nada a ver. Não vai me tornar maldito. É só cerveja sem álcool. Tem nada a ver. Não, pastor, é só uma saudade que eu tive do mundo. Ele falou: capa babilônica bonita, vou levar. 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, em algumas traduções está uma língua de ouro, pesava uns 50 ciclos de ouro. E ele enterrou na tenda dele. Ninguém percebeu, porque a maldição, quando ela se infiltra, ninguém percebe. Mas de repente, pequenas coisas começam a dar errado. E aí você percebe: peraí, eu conquistei Jericó, mas eu estou tropeçando em pequenas coisas. A próxima cidade chamava-se Ai. E da mesma sorte que o seu nome é pequeno, a cidade também era pequena. Josué acaba de conquistar Jericó, o povo está cansado, o povo andou demais nas últimas semanas. Então o capitão chega para Josué e fala assim: não enfada o povo não, manda uns 2 ou 3 mil lá, e eles resolvem o problema. É uma cidade pequena, a gente só chama de cidade porque tem um rei. É uma cidade minúscula, é um bairro, é um vilarejo. Não enfada o povo não. Josué falou: tudo certo, vai lá na bênção de Deus. O povo morre. Os que não morrem estão descendo o campo, correndo, com um rosto de desespero, dizendo: Josué, quem sobreviveu está vindo com o coração derretido. Nós acabamos de tomar a maior revertida da batalha. Nós pensávamos que estávamos na vantagem, o inimigo se multiplicou, ganhou uma força que nós nem sabíamos, e nós vamos perecer. Corra! O Josué não está entendendo. O Josué, como qualquer servo de Deus, ele vai pensar: por que que Deus fez isso? Para nos envergonhar. Tudo está dando errado, mas nós não somos da igreja. Nós não temos autoridade da palavra. Nós não entramos em Jericó do jeito que Deus mandou. Nós não fazemos as nossas campanhas em que nós damos as nossas 7 voltas, sim ou não? O que está dando errado? E ele vai rasgar a roupa e vai se humilhar e gritar para Deus. Senhor, era melhor ter ficado depois do rio, porque lá a gente se ajeitava, criava as nossas barracas, plantava a nossa comida, criava o nosso gado, as nossas ovelhas. Era melhor ter ficado lá, pelo menos longe da vergonha e do perigo. Agora vão olhar e vão dizer: esse é o povo de Deus que foi envergonhado. Uma das poucas vezes que Deus interrompe a oração é quando quem está orando não tem conhecimento da causa da maldição. Deus não quer que você fique orando sem entendimento. Deus não quer que você fique debaixo de maldição por causa de atitude de algo, de alguém, ou até mesmo sua, e você fique pensando que foi Deus que amaldiçoou. Então, quando você está consagrado para Deus, Deus revela para você o problema. Deus mostra para você a solução. Olha o que está escrito em Josué 7, versículo de número 10. Então disse o Senhor a Josué:
levanta-te. Por que estás prostrados assim sobre o seu rosto? Israel pecou, transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem Deus vê debaixo da bagagem, viu? Deus vê o que a pessoa que deu as costas e você amaldiçoou ela não viu. Deus vê. Deus falou assim: até debaixo da bagagem puseram para esconder dos meus olhos. Josué não viu. Quem viu? Por isso que nós falávamos domingo passado aqui, o homem pode se enganar. Você já foi enganado? Quem já foi enganado? Poxa, eu achava que essa pessoa... Nós nos enganamos. Somos humanos, falhos. Nossa visão é limitada. Mas Deus falou: Josué, eu vi a bagagem que você não viu. E por causa disso, uma maldição terrível está causando até morte de muitos irmãos. Olha o versículo de número 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Nós não estamos aqui só para uma consagração, para que você receba uma bênção de uma consagração. A bênção não é só um milagre ou uma resposta que pode vir para a sua vida. A bênção é você estar num caminho limpo com Deus e saber: o inimigo que se levantar eu vou vencer, porque eu estou santificado na presença de Deus. Eu estou no caminho da luz. Imagina você sofrer por causa de um objeto maldito. Pastor, Deus me libertou dos vícios. Então joga fora aquelas garrafas de cerveja no fundo do teu quintal. Pastor, eu confio no Senhor. Então não tem por que você ficar postando amuleto de sorte contra inveja, mãozinha com olho. Você nem sabe que demônio é esse. Você não precisa ficar usando pingente contra a inveja. Você não precisa de palavra de sorte. Você não precisa mais de jogatina. Deus vai te prosperar do jeito certo, plantando, colhendo, te ensinando, fazendo você amadurecer na fé. Santificai-vos. Deus via a maldição no meio do povo. Para Deus era muito claro. Para Josué, meu Deus, imagina Josué com a roupa rasgada, num símbolo de humilhação. É a pessoa que serve a Deus, mas a vida dela é só apanhando. Não que a gente não tem luta, mas a gente bate também. Não bate no diabo também? Ontem a gente deu uma pancada no diabo, não deu? Hoje tem mais uma para ele também. Tem mais uma para ele. Mas a pessoa só vive apanhando. Tudo dá errado. Parece que a pessoa está debaixo de uma nuvem negra. Mas não é isso de sorte ou azar. É a maldição que tem que ser retirada. Que Deus abra os teus olhos, querido. Que você comece a santificar-se. E que você leve essa santificação para a tua casa,
porque quem consagra tudo ao Senhor pode confiar nele, que tudo ele com certeza fará. Agora, não adianta consagração só por si só, o jejum, se a pessoa não tiver uma limpeza da fé. Josué começou a procurar de casa em casa, fez uma lista. Deu trabalho, mas eu não quero ficar com nada dentro da minha casa que me cause maldição. Eu não quero ficar com nada dentro da igreja que impede o povo de Deus de prosperar. Eu não quero ficar com nada na minha vida parado por conta de um anátema que está debaixo da bagagem. Então a bagagem hoje precisa ser verificada. O que está escondido tem que ser mostrado hoje. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quando Josué chegou na casa de Acã, o Acã já estava com a cara de culpado. Josué já foi chegando para ele falando assim: vai, fala, meu filho, me declara logo o que você fez, me mostra logo onde está, não quero nem ter trabalho. E ele falou: peguei uma capa babilônica, peguei 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, de 50 ciclos de ouro. Josué ficou olhando para o rosto dele, porque ele não precisava daquilo. Primeiro, que ele nunca usaria aquela maldita capa babilônica, porque capa babilônica não serve para o povo de Deus. Isso serve para as vestes também para nós. Tem coisa que não serve para nós. Verdade ou não é? Tem coisa que não serve. Aquela maldita capa jamais seria usada em Israel. Aquele ciclo de prata ele jamais poderia negociar, porque quando ele fosse negociar, ninguém ainda estava com ajuntamento de riqueza, porque a primeira cidade era a primícia e tinha sido entregue para quem? Era o dízimo e a oferta, Jericó. Então ninguém tinha tanto dinheiro acumulado. Alguém acharia estranho: como é que você, Acã, tem 200 ciclos de prata, sendo que a prata e o ouro nós entregamos para Deus e nem conquistamos ainda outras coisas? Josué conquistou inúmeras cidades, mas a consagração sempre veio antes. Sabia que você pode achar religiosidade? Ache se quiser, faça o teu juízo, pense nisso que eu vou falar. Mas alguém assistindo algo que não se deve dentro da sua casa pode perturbar o sono de uma família inteira. Porque a televisão hoje, aliás, há muito tempo, ela é uma porta de entrada. Ah, pastor, eu deixo os meus filhos usar o celular com a privacidade deles. Dentro da minha casa, não tem privacidade. A gente quebrou o sigilo confidencial. Tem que saber o que vê. Tem que saber o que fala. Tem que saber do que está dando risada. Às vezes está dando risada de coisas de Deus. Dentro da sua casa. Dentro do seu lar. Com a casa que era para ser santificada. É verdade que alguns não têm mais controle do familiar. Pastor, eu estou casada com uma pessoa incrédula ainda. Você não vai arrumar briga. Lembra que a nossa briga não é carnal, ela é espiritual. Nossa batalha espiritual. Mas se estão debaixo da sua sujeição, principalmente falando de filhos, seja homem de Deus e mulher de Deus na sua casa. Santifica a sua casa, estando no seu poder, no seu controle. Pastor, eu tenho um familiar meu que ele tem lá um objeto de idolatria, eu tenho que sair quebrando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai causar confusão e vai mais afastar do que trazê-lo. Mas tudo que estiver debaixo da sua autoridade, porque Josué era a autoridade desse povo.
Então, por mais que não foi ele que levou o capa à Babilônia, ciclo de prata e de ouro, ele era responsável. Então Deus veio cobrar dele e disse: para de chorar, levanta, arruma essa sua roupa aí. Tem maldição no meio do povo, vai tirar a maldição, porque senão nem a minha presença vai mais com vocês. Deus não anda com maldito. Deus não anda com um povo que não está nem aí. Não, é religiosidade isso, porque obediência e temor, para muitos, virou religiosidade. Não abra mão de ter a sua vida consagrada para Deus. E hoje, agora, ore. Se tem algo maldito, você vai retirar hoje da sua vida. Se o que você está fazendo, às vezes até de inocente, mas se não tem agradado o Senhor, Deus vai falar com você. Você é o Josué da tua casa hoje. Você veio se consagrar a Deus. E lembre-se que a consagração acontece num dia e a maravilha no outro. Amanhã vai ter muita gente se convertendo em nome de Jesus, por causa desta consagração. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Quem quer consagrar a vida para o Senhor, precisa entregar a vida para Jesus. E precisa confessá-lo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Quem quer consagrar a vida para Deus, estava afastado, precisa voltar. Você se misturou com o mundo, se sujou na lama com os porcos, agora precisa voltar. Pastor, eu preciso reconhecer Jesus, eu preciso voltar para Jesus. Se você precisa, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você. Você que está ouvindo essa palavra hoje, você sabe que tem algo em desordem na sua vida. Você sabe que existem coisas que estão ficando debaixo da bagagem. Ninguém vai ver, mas Deus vê. Deus vê. E para Ele continuar conosco, Ele quer que limpe primeiro a sua vida. E mesmo se você não viu, Deus pode mostrar para você, porque Deus tudo vê.